Olá, passando por aqui rapidamente para dar uma dica para vocês de como resolver um sistema homogêneo de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Então, é um sistema como esse que está escrito aqui. Esse é o exemplo que a gente vai resolver. E, como a gente já viu, é interessante escrever esse sistema num formato vetorial ou matricial, né? E a ideia é pensar que esse sistema pode ser escrito... Bom, primeiro, essas funções, o x, o y e o z aí, a gente tem que se lembrar que eles são funções de uma outra variável, que eu vou chamar de t aqui nesse caso. E x', y' e z', então, são derivadas dessas funções em relação a t. X' é derivada do x em relação a t, y' é derivada de y em relação a t, etc. E com isso em mente, a gente pode escrever esse sistema de equações como x', x aí é o vetor, que tem esses três componentes x, y e z. X' igual a vezes x, onde essa matriz A é a matriz dos coeficientes aí, a matriz, nesse caso, a matriz A é essa matriz 1, menos 2, 2, menos 2, 1, menos 2, 2, menos 2 e 1. Simplesmente os coeficientes do x, do y e do z em cada uma das equações formam uma matriz A. Ela ficou simétrica aí, mas cada linha daquela matriz A corresponde aos coeficientes de uma das equações. 1, menos 2 e 2 aí na primeira linha. Correspondem à primeira equação. E assim por diante. Ok? E a gente viu já em aula que as soluções desse sistema estão intimamente conectadas com os autovetores dessa matriz dos coeficientes. Mas deixa eu relembrar para ficar completa aqui a exposição, qual que é a relação dos autovetores com as soluções do sistema. A ideia é que se primeiro, o que é um autovetor de uma matriz A? É um vetor que, quando você multiplica a matriz A por esse vetor, você obtém um múltiplo desse próprio vetor. Esse lambda a gente chama de alto valor, correspondente ou de alto valor da matriz A. E um vetor V que tenha essa propriedade é um autovetor. E vamos supor que essa matriz A seja a matriz de coeficientes de um sistema de equações diferenciais, um sistema homogêneo, tipo x' igual a x, como esse que a gente vai resolver logo agora na sequência. Se a matriz, ou se V for um autovetor de A, vamos considerar um vetor da seguinte forma. V autovetor de A, estou substituindo aqui, vezes uma função escalar que é simplesmente a exponencial de lambda t. Lambda e o alto valor correspondente,
indicar isso aí de outra cor. Então, o autovetor está entrando aqui e o autovalor correspondente entrando aqui. Eu vou mostrar que isso é uma solução desse sistema de equações diferenciais. Já automaticamente a gente tem uma solução. Por quê? Porque, por um lado, x' é a derivada dessa função aqui. O v é um vetor constante, é um autovetor da matriz dos coeficientes, que é uma matriz constante. Então, o v, que é um autovetor, é um vetor constante também. Então, quando você deriva isso em relação a t, o v vai continuar só multiplicando ali. E o e elevado a lambda t, qual que é a derivada em relação a t? É lambda vezes o e elevado a lambda t. Então, isso vai ser lambda v e elevado a lambda t. Consequência do v ser constante e da derivada da exponencial de lambda t ser lambda vezes a exponencial de lambda t. Só isso. Agora, o que acontece se você multiplicar a matriz A por esse vetor x? Por outro lado, A vezes x vai ser A vezes o que? V elevado a lambda t. Mas AV, se V é autovetor, A vezes V é o que? É o próprio lambda V. Então, isso daí vai ser igual a lambda V elevado a lambda t, que é exatamente a mesma coisa que x' de t, que a gente tinha calculado agora. Ou seja, a gente obtém x'. E isso significa que esse vetor aqui que eu construí com o autovetor da matriz e essa função exponencial é então uma solução do sistema de equações. Isso resulta automaticamente. Então, logo x igual a v elevado a lambda t é a solução de x' igual a x. Então, tudo vai se resumir para a gente a encontrar autovetores para a matriz A e os autovalores. Quer dizer, primeiro a gente vai achar os autovalores, para cada autovalor a gente encontra um ou mais autovetores, dependendo da multiplicidade do autovalor. Pode ser que o autovalor tenha multiplicidade 3, por exemplo, e a gente só consiga encontrar um ou dois autovetores, só seja possível obter um ou dois autovetores, aí já são situações que a gente vai ter que usar outros recursos para a gente construir um conjunto fundamental de soluções, que é um conjunto de soluções que tem a mesma dimensão do número de equações do sistema. Mas para cada autovetor que eu conseguir arranjar para a matriz A, eu consigo construir uma solução dessa forma. Cada autovetor, quer dizer, linearmente independente dos outros, porque um autovetor, qualquer múltiplo dele continua sendo o autovetor. Mas esses vão todos produzir a mesma solução. O que eu estou interessado em autovetores
que sejam linearmente independentes. Mas vamos lá para o nosso sistema. Antes ainda disso, como eu vou ter que ficar achando autovetores, é bom relembrar como é que a gente faz qual que é a ideia de como a gente obtém autovetores. A ideia é que, bom, como eu acabei de mencionar, autovetor de uma matriz A é um vetor tal que, quando você multiplica a matriz A por esse autovetor, você obtém um múltiplo dele mesmo, um número lambda vezes o V. Isso aqui caracteriza os autovetores. E isso é equivalente a escrever... Bom, antes de colocar essa equivalência, deixa eu escrever que isso daí é igual. Tanto faz se você escrever lambda V ou lambda vezes a matriz identidade vezes V. A matriz identidade multiplicando V aí não vai alterar em nada. E aí você pode subtrair dos dois lados essa lambda i V. Então isso daí é equivalente a dizer que a V menos lambda i V é igual a zero. E aí você pode colocar em evidência o V. V é um vetor aí. Então o lado da multiplicação, a ordem da multiplicação, no caso de matrizes, faz diferença. O V fica do lado direito mesmo. Então, a gente vai procurar vetores que satisfaçam esse sistema de equações aí. Agora é um sistema linear daqueles lá da álgebra linear. Não é um sistema de equações diferenciais aqui nesse caso. É só uma equação matricial. E é claro que o vetor nulo sempre vai satisfazer essa equação. Ela é um sistema de equações homogêneas aí no caso. Um sistema linear homogêneo. E o vetor nulo, a solução trivial, sempre é uma solução de um sistema desses. O que a gente está interessado é em soluções não triviais. Para a gente ter soluções não triviais, essa matriz aqui, que é a matriz agora dos coeficientes desse novo sistema linear, tem que ter determinante nulo. Por quê? Se o determinante for diferente de zero, ou seja, se essa matriz não for uma matriz singular, a única solução desse sistema é a solução trivial. Por exemplo, você pega lá um sisteminha x mais y igual a zero e x menos y igual a zero também. A única solução desse sistema aí é o x ser igual a y e os dois serem iguais a zero. Você pode ver isso, por exemplo, a segunda solução implica que o x tem que ser igual a y, para a diferença deles dar zero. E se você substitui de cima o y por x ou x por y, você vai ter 2x igual a zero, então o x tem que ser zero. Como o x é igual a y, o x tem que ser zero também. Isso é lá da álgebra linear. Vocês devem se lembrar que para um sistema homogêneo ter soluções não triviais, a matriz dos coeficientes tem que ser singular, ou seja, tem que ter determinante igual a zero. Ups. Então, para que haja soluções não triviais, a gente tem que ter o determinante de A menos lambda I igual a zero. Porque aí as suas equações do seu sistema linear não vão ser todas
independentes, vai ter uma redundância lá das equações e você vai poder encontrar soluções não triviais. Então tudo vai se resumir a isso. Isso vai fornecer para a gente uma equação polinomial. Se o sistema for 2 por 2 dá um polinômio quadrático, se for 3 por 3 dá um cúbico e assim por diante. E isso aqui é o que a gente chama de equação característica. O polinômio é o polinômio característico. E as raízes desse polinômio são o que a gente chama de autovalores da matriz A. E para cada autovalor a gente vai então procurar os autovetores correspondentes. Pode ser que haja um só, pode ser que haja mais, se a multiplicidade desse autovalor for maior. Vamos ver isso na prática já com esse exemplo que eu trouxe para resolver aqui. E já encontrando os autovalores e autovetores dessa matriz aí dos coeficientes. Então, para obter os autovalores de A, a gente calcula o determinante de A menos lambda I. E igual a zero, ou seja, a gente está procurando valores de lambda que tornem esse determinante igual a zero. Então esse determinante vai ser o determinante de 1 menos lambda. É só subtrair lambda nos termos da diagonal principal, que eu estou subtraindo lambda vezes a matriz identidade. Menos 2, 2. Vocês devem se lembrar disso também lá da álgebra linear. Então essa é daí a matriz. O determinante vai dar... Faltou 1 menos lambda aqui, né? 1 menos lambda e 1 menos lambda. Esse é o determinante que a gente tem que calcular. E ele resulta em 1 menos lambda ao cubo. O que mais? Menos 2 vezes menos 2 vezes 2, ou seja, mais 8. 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 8 de novo. Isso, menos 2 vezes menos 2 vezes 2. 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá mais 8. Que mais? No outro sentido aqui, menos 4 vezes 1 menos lambda. Isso foi daqui. 4 vezes 1 menos lambda, só que é menos porque a gente está indo agora da direita para a esquerda, essas diagonais inversas, hein? O menos 2 vezes 1 menos lambda, ou seja, vai ter outro menos 4 vezes 1 menos lambda, e vai ter aqui também menos 2 vezes 1 menos lambda, outro menos 4 vezes 1 menos lambda. Então vai ter 3 vezes isso. Eu vou colocar eles juntos aqui. Menos 12. Ou para não ter que reescrever, aí eu vou colocar vezes 3. Então isso daí dá o total, que é a mesma coisa que 1 menos lambda ao cubo, menos 12, 1 menos lambda, mais 16. Antes da gente sair desenvolvendo esse cubo e reescrevendo tudo aí,
talvez seja interessante dar uma olhada se a gente não consegue já identificar alguma raiz. Às vezes é mais fácil, nesse formato que está mais compacta aí a expressão, tentar identificar, será que tem algum valor de 1 menos lambda que torna isso daí igual a zero? Por exemplo, se 1 menos lambda for 2, por que eu estou pensando em 2? Porque 2 ao cubo é 8, com mais 16, 24. E menos 12 vezes 2 dá menos 24. Então, zero isso daí. Então, talvez não fosse... Bom, se eu não enxergasse nenhuma raiz, eu poderia usar algum aplicativo, ou Wolfram Alpha, alguma coisa assim, para tentar identificar raízes disso daí. Porque é uma cúbica, a gente até tem método de... Essa cúbica aí, sem ter termos em x ao quadrado, é relativamente fácil de resolver usando o método de Cardano. Mas a gente pode, como é um exemplo, na verdade esse exemplo está no livro do Zil, e dá para a gente suspeitar exemplos de livros que vai ter valores mais amigáveis aí das raízes ou dos autovalores. Que não acontece nos problemas, a maioria dos problemas da vida real não vem tão bem arrumado assim. Mas de qualquer forma, dá para identificar aí que quando 1 menos lambda é 2, essa equação zero. Ou seja, eu estou procurando aí valores que tornem isso daí igual a zero. Então, lambda é igual a menos 1, que é o que eu preciso para fazer o 1 menos lambda ficar igual a 2, é uma raiz. Se você desenvolver esse polinômio aí, você vai obter alguma coisa como menos lambda ao cubo, mais, deixa eu ver, colocar o lambda quadrado vai ficar positivo, então vai ficar mais 3 lambda menos lambda quadrado, menos 3 lambda mais 1 menos 12 mais 12 lambda mais 16 igual a zero. Se você, só para ver como que ficaria isso. Então fica menos lambda ao cubo mais 3 lambda quadrado menos 3 lambda mais 12 lambda vai dar menos 9 lambda, não, mais 9 lambda, mais 16 menos 12, mais 4. Mas tem mais um aí também. É 16 menos 12 mais 1, então mais 5. Talvez aqui fique mais difícil ele escrito, a equação característica escrita dessa forma, fica mais difícil de identificar as raízes do que naquele formato que tinha menos termos ali. Então, se a gente estivesse investigando isso sem muito recurso, vale a pena. Às vezes, por exemplo, quando não tem um termo, se não tivesse esse 16, esse termo constante, já daria para fatorar essa expressão com 1 menos lambda em evidência. Então, tem situações em que vale a pena dar uma examinada na equação antes de sair desenvolvendo, fazendo conta. De qualquer forma, a gente obtém aí o lambda igual a menos 1, uma das raízes. Então, lambda igual a menos 1. É uma das raízes. Deixa eu ver se vai... O que a gente pode fazer aí? Porque a gente pode dividir esse polinômio agora pelo lambda menos 1. Ou no caso, se a gente
continuar mantendo essa expressão aqui que está um pouco mais simples, ela é igual a zero quando o 1 menos lambda é igual a 2. Então, uma maneira de a gente obter as outras raízes é escrever aquilo ali como a 1 menos lambda menos 2. Só estou tratando 1 menos lambda como se fosse uma variável. Como 1 menos lambda é igual a 2 é uma raiz daquela equação, então dá para escrever ela como 1 menos lambda menos 2, que multiplica uma função agora quadrática em 1 menos lambda. Então aqui você teria 1 menos lambda quadrado menos lambda quadrado, menos, o que mais que eu preciso? Faltou uma outra coisa aqui, que é o seguinte, que eu estou pensando 1 menos lambda menos 2, deixa eu até já agrupar dessa forma aqui, vai ficar mais claro o que eu poderia simplesmente ter pego esse polinômio aqui dividido por lambda mais 1, porque também, se você dividir, você vai obter um quadrático em lambda. O que eu estou fazendo com esse outro é porque tinha menos termos ali, é mais fácil talvez fazer a divisão, mas você pode fazer o caminho que você achar mais confortável para obter as outras raízes. Então, 1 menos lambda vezes 1 menos lambda quadrado vai dar 1 menos lambda ao cubo, que a gente tem ali em cima. Mas eu tenho aqui também menos 2 vezes 1 menos lambda quadrado. Para compensar esse menos 2 vezes 1 menos lambda quadrado, eu vou colocar aqui um mais 2 vezes 1 menos lambda. Ok, então eu vou ter daqui menos 2 vezes 1 menos lambda quadrado, mais 2 vezes 1 menos lambda quadrado daqui, um cancela com o outro. E que mais? Por que eu fiz isso? Porque lá na equação que eu estou, essa equação aqui, não tem nenhum termo com 1 menos lambda quadrado. Então, quando você dividir um pelo outro, essa é uma maneira de fazer divisão de polinômios assim, sem escrever o algoritmo da divisão explicitamente, porque eu sei que 1 menos lambda menos 2 é um fator, ou eu posso fatorar aquele polinômio original com 1 menos lambda menos 2 sendo um desses fatores. Ou o polinômio original é divisível por 1 menos lambda menos 2, porque quando 1 menos lambda é igual a 2, a gente zera o polinômio original. E aqui fica faltando que, quando a gente tem esse 2 aqui, ou menos 2, vezes o 2 vezes 1 menos lambda, isso vai dar menos 4 vezes 1 menos lambda. Mas aqui eu tenho 12, menos 12 vezes 1 menos lambda. Então esse menos 4 vezes 1 menos lambda, eu preciso de alguém mais para ajudar ele aí, que vai ser o menos 4, bom, eu já tenho menos 4, eu quero chegar em menos 12, então eu preciso de menos 8 vezes o 1 menos lambda original lá. E aí quando você multiplicar o menos 8 pelo menos 2, já vai dar o mais 16, que é o que falta para completar. Ou seja, se você multiplicar esses dois fatores aí, você obtém o polinômio original. Então é uma maneira de fatorar. Poderia ter dividido esse daqui por x, ou lambda mais 1, e obter um outro quadrático aqui, que teria um menos lambda quadrado, mais etc e tal, que não sei exatamente o que é.
Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, a gente obtém essa expressão aí. Se você fizer a divisão nesse polinômio cúbico aqui, você vai obter 1 mais lambda, ou lambda mais 1 aqui, que é a mesma coisa que 1 menos lambda. No caso aqui vai dar menos 1 menos lambda. Deixa eu colocar, esse menos veio do fato de que é cúbico, e lá na equação dos autovalores está a menos lambda i. Se a gente escrevesse lambda i menos a, o termo de maior grau ficaria positivo, aí esse lambda ao cubo ficaria mais lambda cubo em vez de menos. Então eu vou deixar esse menos aqui de fora e colocar assim, lambda mais 1. E aí esse outro termo vai ser... Porque o que importa pra gente são os fatores, que eu vou igualar a zero no final das contas. Então, se eu multiplico todo mundo por menos 1 ou não, não vai fazer diferença. Então, esse sinal de menos eu posso deixar de fora aí. E aí dentro, a gente vai ter lambda quadrado, por exemplo, menos... desse quadrado aí vai dar menos 2 lambda, mas aí eu vou ter outros menos 2 lambda daqui. Então, menos 4 lambda, mais... No caso, eu tenho menos 8 mais 2 dá menos 6. Mas tem o 1 ao quadrado aqui que dá 1. Então, menos 8 mais 2 mais 1. Menos 8 mais 3. Vai dar uns 5 aí, né? Que é justamente os 5 que a gente tem ali. Então, de um jeito ou de outro, a gente obtém essa fatoração. E agora já ficou mais fácil de achar as raízes do restante, porque isso... Bom, uma das raízes é quando isso aqui é igual a zero. Lambda igual a menos 1, a gente já tinha identificado essa. E a outra raiz, ou as outras raízes, vão ser quando isso daqui for igual a zero. Que vão ser quando lambda for menos b dá 4 aí, mais ou menos raiz quadrada de b quadrada 16, menos 4 vezes 1 vezes... deixa eu ver, b quadrado, eu devo ter errado um sinal aí. Deixa eu só voltar aqui, lambda quadrado, ok. Menos 2 vezes 1 vezes lambda vai dar menos 2 lambda. Menos 2 lambda daqui dá... Até dá pra ver aqui nessa expressão também. Lambda ao cubo, ou se a gente multiplicar esses dois aqui, tá? Lambda ao cubo mais lambda quadrado menos 4 lambda quadrado menos 3 lambda quadrado, tá ok. Mais 5 lambda menos 4 lambda dá... aqui que está o problema. Lambda igual a menos 1. Então, deixa eu ver o que eu fiz de conta errada aqui, a hora que eu elevei ao quadrado. Aqui, menos 2 lambda é menos 4 lambda. Mas aqui, quando a gente multiplica menos 4 lambda, eu acho que é menos 5. Tem razão, é menos 5 aqui. É só o 5 que está errado. Porque o menos 8 mais 2 mais 1 é menos 5, não mais 5.
Aí de fato vai dar b quadrado 4 menos 4ac, então vai dar mais 20. Aí dá 36, a raiz quadrada é 6, fica tudo bonito aí. Mas é sobre 2a, sobre 2. 16 mais 20, 36, mais 4, raiz quadrada dá 6. 6 mais 4, 10. E 4 menos 6 dá menos 2 sobre 2, menos 1. Então essas raízes são menos 1 de novo, ou 5. Então a raiz menos 1 é dupla, na verdade. Ou seja, esse polinômio pode ser fatorado como... Deixa eu marcar isso daqui. Vou fazer um espacinho para terminar de escrever as raízes aqui. Então isso aqui vai ser menos lambda mais 1 ao quadrado, lambda menos 5. As raízes são menos 1, uma raiz dupla, e 5, uma raiz simples. Então os autovalores são lambda igual a menos 1 ou 5. Pronto, a gente pode agora voltar para o cálculo dos autovetores. Porque são eles que vão dar as soluções do sistema de equações. Os autovetores para lambda igual a 1, menos 1, né? A gente vai ter o quê? Bom, a gente já viu a equação lá, a menos, talvez na outra página fique mais fácil de identificar isso. Os autovetores são vetores que tornam o que satisfazem esse sistema de equações. Para o alto valor lambda igual a menos 1, isso vai ser A mais lambda vezes a identidade, ou A mais a identidade, trocando o lambda por menos 1 aí, a matriz A mais a identidade vezes o vetor V tem que dar 0. Então V são soluções desse sistema. Para lambda igual a menos 1, eu quero que A mais I V seja igual a 0. Quando você escreve isso em termos da matriz A, vai ficar o quê? A matriz A está aqui, ó, A menos, até pelo determinante talvez seja até mais fácil. Quando o lambda é menos 1 ali, você vai ficar com 1 mais 1 na diagonal principal. Então vai ficar 1 menos 2, 2, 2, menos 2, 1 não. 2 menos 2, 2, menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, 2. Quando você faz 1 mais 1 ali na diagonal principal. Então vai ficar 2 menos 2, 2, menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, 2. Observa que a primeira e a última equações são a mesma. Você quer que isso vezes V seja igual a 0. Chamar o V aí de x. Estou meio relutante em usar x, y, z, mas é x, y e z que vão resultar em constantes aí, não tem problema. Pode até pensar que são
funções de t, mas vão ser funções constantes. Se eu quero x, y, z, poderia chamar de x0, y0 e z0, talvez, mas eu não quero incluir mais um índice aí. Ou x1, y1 e z1. Eu só quero primeiro identificar os autovetores, então eu vou escrever assim mesmo. E você quer que isso dê o vetor nulo. 0 aí é o vetor, talvez possa escrever também. Então a gente quer resolver esse sistema. Só que essas equações são redundantes, na verdade a primeira e a última são a mesma, justamente porque para esse valor de lambda o determinante dessa matriz é zero. A gente queria essa redundância de propósito para ter soluções não triviais. E aí, tudo que eu estou fazendo aqui é álgebra linear, por enquanto, não entrei na parte da equação diferencial em si. Eu estou primeiro obtendo os autovetores da matriz A. Obtive os autovalores, agora os autovetores. Esse vai ser a parte mais trabalhosa de resolver essa equação diferencial, ou esse sistema de equações diferenciais. A parte do sistema em si não vai ter muita coisa, porque uma vez que a gente tem os autovetores, a gente só monta as soluções naquele formato com exponencial. Mas só para finalizar aqui, então a gente tem aí o equivalente a duas equações que são 2x menos 2y mais 2z igual a zero e menos 2x mais 2y menos... Na verdade, as três equações são equivalentes, né? Porque essa segunda é só menos 1 vezes a primeira. Então, todas as equações aí são equivalentes a só uma delas. Vou apagar isso daqui. Então, você pode inclusive dividir por 2 isso daí. Isso é equivalente a escrever que o z, por exemplo, é y menos x. Isso, como eu só tenho uma equação no final das contas, três incógnitas, só uma delas que vai... fixado o valor de uma delas, as outras duas... O que eu quero dizer é o seguinte, você tem liberdade de escolher, na verdade, duas delas e a terceira vai ficar determinada pelas duas primeiras. Aqui, por exemplo, se você escolher um valor para x e outro valor para y, a terceira, o z, fica determinado. Ou se você escolher um valor para y e um valor para z, o x fica determinado. Quaisquer duas que você fixar, a terceira fica determinada. Então você tem 2 graus de liberdade aí, que vai permitir você obter dois autovetores linearmente independentes. Por exemplo, você pode fazer o x igual a 1 e o y igual a 0, e no outro o x igual a 0 e o y igual a 1. Então você pode obter um vetor v1 x igual a 1, y igual a 0, e aí o z vai ser o que? 0 menos 1. V2 pode ser, por exemplo... E aí qualquer múltiplo desses vetores, qualquer combinação linear deles, na verdade, vai ser também autovetor. Mas eu quero obter dois que sejam linearmente independentes para montar soluções da equação diferencial, do sistema de equações diferenciais. Um outro V2 pode ser fazendo x igual a 0 e o y igual a 1. Aí o z vai ser 1 também. Então, são maneiras aí da gente obter esses autovetores. Outras possibilidades seriam fazer, por exemplo, o x igual ao y,
que aí daria x e o y iguais a 1, por exemplo, o z seria 0. E o x igual ao oposto do y. Se o x for 1 e o y menos 1, aí o z vai ser menos 2. Ou se o x for menos 1 e o y 1, e o y... Se o x for menos 1 e o y 1, aí 1 menos menos 1 dá 2. Mas eu acho que tá boa essa escolha fazendo... Só estou mostrando que teria outras possibilidades para... Como esse espaço gerado por... O espaço dos autovetores aí é um espaço bidimensional, tanto faz você gerar ele por dois vetores assim, ou por um que esteja aqui e o outro aqui assim. Tem várias possibilidades para a escolha de dois geradores aí para esse espaço dos autovetores. Eu escolhi uma base para o espaço de autovetores. Esses dois aí são dois vetores que não são múltiplos um do outro, ou seja, são LI, e vão servir para a gente. Antes de montar a parte da solução da EDO, acho que posso fazer aqui na sequência. Então esses dois vetores aqui, são dois autovetores LI. Isso foi uma coisa boa que aconteceu da gente ter o alto espaço aí do lambda igual a menos 1 ter dimensão 2. Então o lambda tem multiplicidade 2 aqui. Poderia ter acontecido de o alto espaço correspondente a ele ter dimensão 1 só. E a gente só teria conseguido um autovetor correspondente a esse alto valor. Aí a gente teria que, na hora de obter as soluções, a hora que eu escrever a solução eu vou comentar alguma coisa mais a respeito disso. Como a gente faria se tivesse algum alto valor repetido que não tivesse quantidade suficiente de autovetores associados a ele. Nesse caso a gente não tem essa preocupação porque a gente conseguiu dois autovetores ali para esse alto valor. E ficou faltando o outro alto valor que é 5, se não me engano. 5. Então para lambda igual a 5, a matriz A menos lambda I vai dar o quê? No lugar na diagonal principal vai ficar 1 menos 5. Então menos 4, menos 2, 2, menos 2, menos 4, 2, menos 2 aqui. 2, menos 2 e menos 4. Vezes x, y, z. A gente quer que isso seja igual a 0. Isso vai dar, então, de novo as equações são redundantes, mas agora não está tão óbvia essa redundância. Mas se você somar, por exemplo, a primeira e a última equações, você obtém a do meio. Se você somar a primeira e a terceira, você obtém a segunda. Isso é consequência, essa redundância é consequência do determinante da matriz C0. A gente selecionou valores de lambda que possibilitem isso, justamente. E então essas duas equações são equivalentes a... Você pode dividir por 2
aí as equações. Na verdade, deixa eu ver se eu divido por 2 ou por menos 2. Vou deixar do jeito que estão aí para não confundir quem for acompanhar depois pela escrita só. Menos 4x menos 2y mais 2z igual a 0. E a segunda é... Vou usar duas delas só porque a terceira é redundante. A primeira mais a terceira dá a segunda. Então, basta a gente considerar duas delas. Ou você pode pensar que a terceira é a primeira menos a segunda. Não, é a segunda menos a primeira, né? Porque menos 2 menos 4 dá esse 2 que está aí embaixo. Menos 4 menos 2 dá menos 4 mais 2, que dá o menos 2, e assim por diante. Ou seja, a terceira equação é a combinação linear das duas primeiras. Isso aqui importa. Menos 2x menos 4y menos 2z. Então, se você somar essas duas equações, você vai ter menos 6x menos 6y igual a 0. Implica que x mais y tem que ser 0. Dividindo por menos 6 aí todo mundo. Ou seja, o y tem que ser o oposto do x. E aí você pode substituir qualquer uma das duas ali em cima e obter o z. Se o y é o oposto do x, na segunda equação ali, por exemplo, menos 4y vai ser a mesma coisa que 4x. 4x menos 2x vai dar 2x. Então, 2x menos 2z igual a 0, significa que o z tem que ser igual ao x. Então, se você substituir isso daqui, você conclui que o z é igual a x. Dessas duas coisas, eu já tinha chamado os outros dois autovetores de V1 e V2, vou chamar esse aqui de V3. O y é o oposto, eu vou fazer o x igual a 1, o y é o oposto, menos 1, e o z é igual a x. 1. Então tem o terceiro autovetor aí. Com esses autovetores a gente obtém a solução geral do sistema. Solução geral, tendo os autovetores, ficou muito fácil, né? Porque vai ser o V1. Eu vou escrever explicitamente aqui o V1, 0 e menos 1 vezes e elevado a... O lambda 1 é menos 1, menos t, mais o outro vetor é... Faltou colocar uma constante aqui, né? Porque, na verdade, qualquer múltiplo desse 1, 0 e menos 1 é autovetor também. Então, talvez a gente pudesse chamar isso de... colocar um C1 aí. Ou a gente coloca o C1 fora do vetor. Colocar aqui... antes do E a menos T.
ou coloca nos componentes do vetor, C1, 0 e menos C1, tanto faz. O outro autovetor era 0, 1 e 1. Vezes uma segunda constante aí. E é menos t de novo, porque o lambda é o mesmo, menos 1. E talvez eu tenha escrito meio grande aqui. Mas nada que não possa reduzir um pouquinho. Aqui pegou o V3 ali também, mas não tem problema. Eu ajeito o V3. Só apagar ali o V3, é 1 menos 1 e 1, depois eu reescrevo ele. Então, V3. Menos 1 e 1. Que é o que eu vou usar para escrever a última solução do sistema, que seria 1 menos 1 e 1. Esse 1 aqui ficou meio... 1 menos 1 e 1 vezes a terceira constante e elevado agora a 5t, porque o alto-valor correspondente a esse autovetor é o 5, lambda igual a 5. Então, isso é a solução geral do sistema lá do exemplo. Resumindo, é isso. Você encontra os autovetores da matriz dos coeficientes e aí é só escrever a solução dessa forma. Se não tivesse... Aqui todas as raízes são reais do polinômio característico. Poderia acontecer outras situações, por exemplo, a raiz que tem multiplicidade, o alto valor que tem multiplicidade maior do que 1. Se todos os autovalores forem distintos, beleza, você vai ter um autovetor correspondente a cada um deles, se todos forem reais e distintos. Se algum deles tiver multiplicidade maior, 2 ou 3, o que quer que seja, se você conseguir um alto valor ou uma quantidade de autovetores igual à multiplicidade daquele alto valor, nesse caso aqui era multiplicidade 2, mas eu consegui dois autovetores linearmente independentes associados a esse alto valor. Beleza, você escreve para cada um deles, você considera uma constante diferente aqui. Quer dizer, pode inclusive as duas ter o mesmo valor, é uma possibilidade, mas elas duas podem variar livremente, C1 e C2. Isso vai te dar duas soluções linearmente independentes aí. A gente pode chamar essa solução aqui toda de x1, por exemplo. Essa solução toda aqui de
x2 e essa solução aqui de x3. Então isso me dá um conjunto fundamental de soluções, 3 soluções linearmente independentes, e aí combinações lineares delas me dão a solução total. Mas o que aconteceria caso eu não tivesse autovetores em quantidade suficiente aí? Você pode procurar outras soluções. Deixa eu voltar aqui nos nossos rascunhos. Se você tivesse vamos supor que se lambda tem multiplicidade m, multiplicidade 2, por exemplo, 3, vou chamar de m aqui, mas só k menor que m, autovetores. Os exemplos que a gente vai, que eu vou, os exercícios ou as questões que vão ser cobradas na avaliação vão ser todos com multiplicidade, ou todos vão ter autovetores em quantidade suficiente para você simplesmente escrever a solução direta. Eu estou só comentando aqui para vocês saberem como seria caso não tivesse. Bom, aí é parecido com o caso lá das equações de segunda ordem, por exemplo, quando você só tinha uma solução, tinha uma raiz da equação auxiliar que era dupla, por exemplo, e você só tinha uma solução da forma e elevado a r y igual a e elevado a rx, estão lembrados aí? Y1, e a gente procurava uma segunda solução da forma que seja uma função de x e elevado a rx, encontrava que quando o u fosse igual a x, isso funcionava, era a solução do sistema, então a gente tinha uma solução da forma x e elevado a rx. Aqui é a mesma coisa, então se você tiver, vamos supor, eu não vou detalhar todos os casos, mas vamos supor que a gente tem um lambda com multiplicidade 2, um exemplo aqui, e você só tem um autovetor associado chamar de V1 aqui. Lambda 1 alto valor. Aí a gente teria o que? Uma solução seria C1 V1 e elevado a lambda 1t. Uma solução da equação diferencial. Só para quem estiver acompanhando pelo livro do Zil, ele chama esses autovetores de K maiúsculo 1. Até faria sentido que talvez eu devesse ter usado, porque a gente está usando X maiúsculo para os vetores, A maiúsculo para a matriz, então o livro do Zil tem essa consistência de usar uma letra maiúscula também. Mas aqui, como eu escrevi a minha solução já assim, escrevendo os vetores explicitamente, não chamei de K1, nem K2, nem K3, eu achei que não ia fazer muita diferença.
E a gente está acostumado lá da álgebra linear a chamar os vetores de V minúsculo, então achei que ia ficar mais familiar a maneira de escrever. De qualquer forma, se eu tiver uma solução para um alto valor de multiplicidade 2, só tiver um autovetor, uma direção aí de autovetores, para obter outras soluções, a gente pode procurar um outro vetor V2 que seja a solução da seguinte equação: A vezes V2 igual a V1. Então procura-se isso, vai te dar um outro sistema linear. Observa que não vai ser zero aqui do lado direito, então não é um sistema homogêneo. Na verdade não é. Não, tá certo isso daí. Uma solução desse sistema aí vai te dar um outro vetor V2. E esse vetor V2, ele vai ser linearmente independente do V1, não vai poder ser múltiplo do V1. Bom, a menos que esse alto valor seja exatamente o 1, porque aí a V2 igual a V1 significa que o V2 é um alto vetor. Se o AV2 for... que eu quero dizer, se o lambda 1 for 1, AV1 vai ser igual ao próprio V1, porque o alto valor seria 1, e aí você teria uma solução da equação de autovetores, o próprio V1 seria a solução disso daí. Aí, se tiver um outro vetor ali do V1 LI com o V1 que satisfaça isso, você teria dois autovetores LIs, que é o caso que a gente está supondo que não ocorreu aqui. Mas fora isso, você poderia resolver dessa forma e encontrar o V2 e obter a sua solução x2. Agora seria C2, V2, T vezes E a lambda 1T. Parecido com aquela lá das equações de segunda ordem que a gente multiplicava por T. E aí dá para você ir repetindo a mesma coisa. Se for multiplicidade 3, você vai ter uma solução parecida com essa, com t quadrado e elevado a lambda 1t e assim por diante. E para soluções complexas, os autovalores complexos, você pode resolver normalmente da mesma maneira que a gente fez aqui, de procurar autovetores e tal, só que os autovetores vão poder ter entradas complexas. E você vai ter pares aí de autovetores que são conjugados um do outro. Ou seja, você pode trocar as entradas complexas pelo oposto delas, e aí vai ter o outro autovetor linearmente independente. E com isso você monta a solução exatamente como eu montei aqui, só que vai ter funções complexas envolvidas aí. E você pode obter combinação linear delas que são reais, exclusivamente reais, como a gente fez com as equações de segunda ordem. Você somando duas soluções complexas, você pode obter uma que tenha todas as exponenciais aí com coeficientes, quer dizer, na verdade usando aquela fórmula de Euler, né, de E a menos E elevado a I θ é cosseno θ mais I seno θ. Com isso você separa uma parte de cossenos e outra de senos, soma uma com a outra para obter uma solução real. É a mesma ideia lá das equações diferenciais, eu não vou detalhar aqui, mas está detalhado no livro do Zil, quem quiser dar uma olhada lá depois. Eu não vou detalhar porque já está longo esse exemplo aí, o objetivo era só resolver esse sistema. É isso que está nessa página aqui, essencialmente, é a resolução desse problema,
que é o tipo de problema que vai ser cobrado na avaliação. Provavelmente 2 por 2, inclusive, não vou nem chegar a colocar 3 por 3. É como aqueles exercícios do ZIL que ficaram no finalzinho lá do PDF que eu mandei para vocês. 2 por 2, com dois autovalores distintos, ou se tiver dois autovalores iguais, que seja como esse daqui, que tinha multiplicidade 2, mas a gente tinha dois autovetores LIs associados a esse autovalor. Então é isso. Por agora é só, bons estudos aí para vocês.